do que a média da Europa, melhor do que muitos dos nossos parceiros económicos e, portanto, esperamos que com esta situação também tenhamos aqui um caminho para Portugal que seja muito positivo. Mas nada como passar à Paula para nos guiar sobre sobre todo este enquadramento e sobre tudo aquilo que podemos esperar para os próximos tempos. Paula, muito obrigada pela sua disponibilidade e, por favor, comece. Bom dia, obrigada Ana, bom dia a todos e obrigada também pela vossa presença aqui. Eu vou então partilhar a nossa apresentação, em que no fundo vamos entrar um bocadinho pelas perspectivas do ano 2025 e começando pela economia e mercados internacionais, portanto olhar um pouco para de onde é que partimos, como é que correu o ano 2024, em que ponto é que estamos. E em termos económicos, de facto, aquilo que se verificou foi uma bastante divergência. Os principais blocos económicos cresceram a velocidades e a ritmos diferentes, portanto, os Estados Unidos cresceu mais do que a Europa. Os Estados Unidos acabou por crescer 2,8% no ano passado, a Europa apenas 0,7%. Tivemos fragilidades na economia da China. Olhando um pouco mais em detalhe, os serviços comportaram-se melhor do que a indústria, os países do Sul melhor do que os do centro. Por exemplo, nos países do Sul temos Portugal e Espanha com crescimentos significativos, Espanha com crescimento acima de 3%. No caso dos países do centro, tivemos, por exemplo, a Alemanha com o segundo ano consecutivo de recessão. Portanto, temos aqui velocidades e ritmos diferentes, algumas divergências durante o ano de 2024. Depois, a inflação caminhou de uma forma mais direta, mais certa em relação aos 2%, mas ainda assim com alguma resistência nas componentes que têm mais tração, nomeadamente nos serviços. Depois tivemos os conflitos políticos que continuaram a marcar a agenda mundial, sobretudo o arrastamento da guerra na Ucrânia, as tensões e conflitos no Médio Oriente. No campo político, tivemos também a vitória do candidato republicano nos Estados Unidos, que marcou bastante, sobretudo, o andamento dos mercados financeiros ao longo do ano de 2024 e no final do ano acabou por se refletir, por exemplo, numa forte valorização do dólar e noutras aumento das taxas de juros de longo prazo. Portanto, foi uma das consequências das eleições nos Estados Unidos. Em Portugal tivemos também alguma perturbação em termos políticos, com as eleições em março e depois um parlamento mais fragmentado, que entretanto não trouxe mais consequências em termos económicos. Depois, olhando para as expectativas de crescimento desde 2023, de facto, nota-se uma grande divergência entre o que aconteceu nos Estados Unidos e na zona euro. Portanto, no início de 2023 esperava-se que ambas as economias crescessem em torno dos 1,5%. Como podem ver pelo andamento da linha cinzenta, portanto, as expectativas em relação aos Estados Unidos foram sempre aumentando, foram sempre melhorando ao longo do ano 2024, houve sempre um fortalecimento e a economia americana acabou por terminar 2024 com um crescimento de 2,8%, apenas 0,1 pontos percentuais abaixo do que tinha acontecido no ano anterior. Entretanto, na zona euro aconteceu o contrário e a economia acabou por crescer menos de 1%. Portanto, há alguns problemas nos países do centro da Europa, com destaque para a economia alemã, que tem tido alguns problemas de crescimento e que se justificam por vários fatores, nomeadamente a elevada exposição à China, o peso da indústria automóvel e
e os desafios que a indústria enfrenta e sobretudo, o impacto do conflito da Ucrânia, dada a proximidade e dada a dependência também da Alemanha da parte energética. Depois também tivemos, no fundo, os conflitos geopolíticos que acabaram também por continuar a marcar o ano, embora com consequências em termos dos mercados menos fortes. Como podemos ver, portanto, a batalha da inflação talvez não se possa ainda considerar completamente ganha, mas está muito avançada. Portanto, eu recordo que em meados de 2022 a zona euro chegou a ter taxas de inflação acima dos 10%, os Estados Unidos muito próximo dos 10%, mas de facto a trajetória tem sido de constante descida. Ao longo de 2024 tem havido digamos, maior resistência a uma queda mais expressiva. No entanto, já estamos em valores muito próximos, portanto, só para recordar, os Estados Unidos terminaram dezembro com uma inflação de 2,9%. A parte, portanto, mais firme, sem energia e sem os alimentos, mais estável, ainda acima dos 3%, portanto, o que indica as resistências. Na zona euro, terminámos o ano com 2,4% e a core em 2,7%, portanto, a subjacente em 2,7%. De qualquer forma, muito abaixo dos valores mais altos registados em 22 e início de 23, e também, no fundo, acaba por ser níveis saudáveis porque refletem a resiliência e a robustez que continuamos a ver nas economias como um todo. Depois, as taxas de juro permaneceram em modo restritivo durante, no caso dos Estados Unidos, até setembro. Portanto, os bancos centrais foram mais cautelosos do que aquilo que se admitia no início de 2024, em que se esperava cortes mais significativos das taxas de juros imediatamente. Portanto, os bancos centrais optaram por ser mais cautelosos e, no caso da Reserva Federal, só a partir de setembro é que começou a descer as suas taxas. O Banco Central Europeu começou um pouco mais cedo, mas em ambas as regiões assistiram-se a reduções de 100 pontos base, portanto houve aqui um progresso significativo em direção a taxas de juro mais baixas. Neste gráfico podemos observar de facto a diversidade de taxas de crescimento nas principais economias, nomeadamente na zona euro, com a Alemanha bastante fraca, enquanto Espanha com crescimento bastante robustos, e depois chama a atenção para o quadro da direita em que se reflete, no fundo, a diferença, portanto, o crescimento que se registou nas várias economias face aos níveis pré-pandemia, em que Portugal surge bastante bem posicionado com uma recuperação de 7,6% face à zona euro, que apenas está cerca de 5% acima, e temos a Alemanha que está praticamente aos níveis de pré-pandemia. Depois, trazemos aqui também, no fundo, um olhar sobre a trajetória quer da economia americana, quer da economia da zona euro, desde os níveis pré-pandemia, que é bastante interessante este gráfico da esquerda, e em que se vê que é precisamente a partir do momento, portanto, da guerra da Ucrânia, em que se dá a disparidade de evoluções, e portanto a zona euro a partir daí muito mais frágil, muito mais débil a tentar digerir este choque com vários desafios, várias transformações em curso. E, por outro lado, no gráfico da direita, temos a procura interna. Portanto, olhando apenas para a procura interna, percebe-se que é a procura interna que está em falta na Europa. E isso também se percebe, por exemplo, olhando para as taxas de poupança, que são muito elevadas nos países do centro da Europa,
e, portanto, não existe a confiança suficiente das famílias para aumentar o seu consumo e, portanto, daí se justifica esta maior debilidade da procura interna na zona euro. Depois passaria para quais é que são os marcos de 2025. Portanto, o que é que vai condicionar? Há diversos ventos de proa, diversos ventos contrários, nomeadamente há incertezas, como sabemos, no xadrez geopolítico, portanto, relativamente à guerra da Ucrânia, relativamente à situação do Médio Oriente, como é que vai evoluir a economia chinesa e como é que vão evoluir as relações com o Ocidente. Depois, também na frente política, há também questões na política europeia. A Alemanha vai defronta eleições em breve e, portanto, há uma grande incerteza sobre os partidos que vão tomar as rédeas da economia e do país nos próximos tempos. Uma das principais questões que se coloca tem a ver com a regra do travão da dívida, porque a Alemanha, neste momento, continua a ter uma política fiscal muito conservadora, face, por exemplo, aos níveis de dívida pública que tem, que são muito baixos, e em contrapartida tem necessidades de investimento grandes, por exemplo, em infraestruturas e outro tipo de investimentos. E, portanto, aquilo que se discute e aquilo que se espera é que haja algum afrouxamento para permitir que a economia alemã acabe por retomar volta a retomar o seu papel de locomotiva da Europa e, portanto, constitua aqui algum estímulo ao crescimento. Depois temos também a instabilidade política em França e, sendo a segunda economia da zona euro, tem um impacto significativo na União. E temos nova Comissão Europeia e portanto, alguma incerteza sobre a capacidade da Europa de agir no seu conjunto para, por exemplo, para fazer face a estas, às exigências e à negociação forte que será necessária agora com a administração dos Estados Unidos. No campo económico, existe alguma incerteza, embora, na nossa opinião, a vitória sobre a inflação, em princípio, estará assegurada, portanto, e vamos tanto na zona euro como nos Estados Unidos caminhar mais em concreto relativamente em direção à fasquia dos 2%. No entanto, nos Estados Unidos, com a nova administração, existem alguns riscos ascendentes e daí que a Reserva Federal está a adotar uma posição mais cautelosa. Depois temos também a incerteza em relação às commodities, portanto, o cenário central neste momento aponta para uma evolução benigna e, portanto, para que isso apoie, no fundo, a redução da inflação em relação aos 2%, mas existem sempre possibilidades de perturbação nestes mercados. No fundo, o mercado de petróleo, por exemplo, está dependente da procura chinesa, que é uma das que mais condiciona este mercado, portanto, depende bastante de como evoluir a economia da China. Por outro lado, não sabemos até que ponto é que vai aumentar a produção dos Estados Unidos e, portanto, isso também terá um efeito contrário. Por outro lado, os preços do gás natural parece-nos que não deverão sofrer grandes pressões, mas o que é um facto é que as reservas europeias estão um pouco mais baixas do que estavam em anos anteriores. Portanto, há aqui vários fatores a ter em conta e vários fatores de incerteza. E isto faz com que, de facto, os resultados destas várias forças que estão em jogo podem atirar, digamos assim, o equilíbrio de inflação e de crescimento para vários segmentos. O nosso cenário central é que, no fundo, o atual equilíbrio em 2025 se traduzirá
aproximadamente, se estivermos a pensar na economia global, num nível de crescimento muito semelhante àquele que se verificou em 2024 e acabaremos com uma taxa de inflação um pouco mais baixa. Relativamente aos Estados Unidos, esperamos um nível de crescimento um pouco mais fraco. No caso da União Europeia, esperamos um fortalecimento ligeiro, atendendo aos fatores que estão em jogo. Depois trazemos aqui também os principais marcos, as principais questões que se colocam com a política económica do novo presidente. Portanto, no fundo, o que é que está em jogo? A nova administração, aquilo que pretende implementar uma política fiscal mais expansionista, portanto, este ano vão vencer ou vão chegar ao seu limite reduções de impostos que foram aprovadas em 2016-17 e portanto, será preciso decidir se vão ser ou não reativadas, se vão ser ou não prolongadas. E, portanto, a nova administração pretende que sejam prolongadas e pretende também reduzir mais os impostos, portanto, uma política fiscal mais expansionista. Por outro lado, espera-se que isto seja parcialmente compensado com as receitas que eventualmente virão de uma política comercial protecionista, que, atendendo aos acontecimentos dos últimos dias, não se percebe se será exatamente ou não implementada ou será apenas utilizada como arma de negociação. E, portanto, essa receita não é nada certa neste contexto. Depois temos a política energética, o fim dos apoios aos programas de transição energética e os incentivos para aumentar a produção petrolífera, a política migratória com o controle fronteiriço e deportações. Portanto, isto são políticas que implicam menos oferta, são políticas inflacionistas porque temos uma contração da oferta e, portanto, uma pressão para aumento dos preços. Tudo isto, claro que causa alguma incerteza e imprevisibilidade. Parece-nos que todos estes fatores e todo este ruído deverá estar presente nos próximos meses, enquanto a administração Trump afina a sua política económica e determina quais é que vão ser, de facto, as direções no futuro. Neste quadro, temos no fundo, procuramos direções ou verificamos quais é que são os principais efeitos das várias medidas que estão pensadas, que estão pré-anunciadas sobre o crescimento, a inflação e o déficit. E a maior parte delas, portanto, relativamente à inflação, apontam no sentido ascendente. E relativamente ao déficit, existe alguma incerteza, mas tudo aponta que se traduzirão em mais despesa pública e em menos receita, portanto, mais déficit. No gráfico da direita temos uma projeção da dívida pública dos Estados Unidos, admitindo um cenário central para as políticas económicas da nova administração e um cenário mais agressivo ou menos agressivo, mas em qualquer deles, como podemos ver, se não forem tomadas medidas mais de contenção, portanto temos uma pressão ascendente sobre os níveis de dívida pública dos Estados Unidos, portanto, e é um pouco esta preocupação que tem estado por trás das pressões ascendentes nas taxas de juros de longo prazo, como vamos ver daqui a pouco. Relativamente às consequências da política protecionista, portanto, as consequências dependem do detalhe concreto como as tarifas forem definidas e vão afetar, se forem eventualmente implementadas, afetariam os países e os setores de forma diferente.
consoante as características, no fundo, de cada setor e dependente também, por exemplo, da capacidade da medida da reação dos importadores dos Estados Unidos face a preços mais altos das suas importações, também da capacidade das empresas que exportam de investirem diretamente nos Estados Unidos e, portanto, de se dirigirem perdão, diretamente ao mercado norte-americano. E também depende da capacidade das empresas de procurarem mercados alternativos. Portanto, o que é certo é que eventual implementação de tarifas afetaria as economias de forma diferente. Portanto, no caso da Alemanha e da Itália, estão mais expostas, entre os grandes, estão mais expostas aos Estados Unidos, por cerca de 10% das suas exportações dirigem-se aos Estados Unidos. Portugal, por exemplo, tem 7%, são 7% de exportações e no caso de Espanha, penso que são cerca de 3%, portanto é um mercado relativamente menos importante. Portanto, o efeito de tudo isto vai depender, no fundo, do detalhe das medidas. Perdão. Depois só um olhar para a inflação agora portanto, em termos mensais, e de facto verificar que está muito próximo dos 2% e enquanto nos mercados se olharmos para as taxas de longo prazo do dólar, no caso da taxa de swap, este aumento que tem registado nos últimos meses traduz precisamente esta desconfiança relativamente ao processo de desinflação dos Estados Unidos decorrente das políticas de nova administração e também a questão orçamental. Olhando agora para as taxas de juro, aquilo que se perspectiva, portanto, no caso do Banco Central Europeu, é que o Banco Central Europeu continue a descer as suas taxas até um nível que se estima neutral, à volta dos 2%. Neste momento o mercado está a descontar que poderá descer até aos 2% até junho e depois atribui alguma probabilidade a que se avance com um corte adicional. A nossa opinião é que possivelmente o BCE tenderá a parar nos 2%, pelo menos se isso for possível, até porque seria mais saudável, digamos assim, do que continuar a descer as taxas de juro. No caso da Reserva Federal, o mercado neste momento está a atribuir a probabilidade de que haja um corte apenas durante o ano de 2025, atendendo precisamente a esta incerteza que existe relativamente aos impactos das políticas da nova administração. Depois, só referir o aumento das taxas de juros de longo prazo também, sobretudo nos Estados Unidos, mas depois com algum contágio ao resto dos países, precisamente pelos mesmos fatores, portanto, desconfiança relativamente às políticas, impacto na inflação e a questão das contas fiscais e os efeitos destas perturbações e no fundo, da nova administração na valorização do dólar, que se chegou a aproximar da paridade e que deverá possivelmente, pelo menos durante o primeiro semestre, manter-se bastante valorizado, bastante forte. Passaria agora para a economia portuguesa e, portanto, a economia portuguesa tem tido uma performance bastante positiva, como vimos nos primeiros slides, portanto é uma das economias que mais recuperou no conjunto da zona euro face aos níveis pré-pandemia.
A performance em 2024, apesar do grande aumento de juros que decorreu em 2023 e dos efeitos todos da inflação, etc., e da maior vulnerabilidade da economia à maior exposição, digamos assim, a um ambiente de taxas de juros mais elevadas. Apesar disso, portanto, a economia acabou por desacelerar de 2,5% para 1,9%. Portanto, desacelerou menos do que se esperava. A maior parte dos observadores, incluindo nós próprios, esperávamos um valor à volta dos 1,7%. A economia acabou por, no último trimestre, registrar um crescimento significativo de 1,5% e uma taxa homóloga de 2,7%. Portanto, isto são boas notícias e acaba por ter uma consequência positiva para o ano de 2025, porque existe o chamado efeito de arrastamento. Portanto, como a atividade aumentou muito no final do ano, acaba por ter um efeito mecânico importante e que se vai refletir em 2025, o chamado efeito de arrastamento, que é de 1,13, é o que está refletido no gráfico da direita. Ou seja, mesmo que Portugal não crescesse durante o ano 2025, por construção, o PIB aumentaria 1,3%. E, portanto, estou convicta que nos próximos tempos vamos assistir a revisões em ligeira alta dos números que estão neste momento em cima da mesa para a economia portuguesa. Nós próprios possivelmente vamos rever ligeiramente em alta. Nós temos uma previsão de 2,3, possivelmente para 2,4, e mesmo assim será um cenário cauteloso. Portanto, houve aqui um bom desenvolvimento e, além disso, foi um crescimento saudável, porque os desequilíbrios não se aprofundaram. Antes, pelo contrário, os desequilíbrios têm vindo a melhorar. As informações para para estes primeiros dias de 2025 são ainda fracas, mas, no entanto, são poucas, mas aquelas que existem são, na sua maior parte, positivas, nomeadamente o indicador de sentimento económico da Comissão Europeia, que traduz os níveis de confiança em todos os setores de atividade e que está próximo de níveis máximos históricos, está representado no gráfico da esquerda. Portanto, os suportes que nós admitimos para 2025, admitimos que o consumo privado vai continuar robusto, porque o mercado de trabalho espera-se que permaneça suportado, com capacidade de economia de gerar emprego. Perspectiva-se que o rendimento disponível continue a evoluir de uma forma positiva. Também pensamos que haverá o investimento acelerará em 2025 por entradas dos fundos europeus e, portanto, maior concretização do PRR. As nossas exportações também, à partida, poderão ter um bom desempenho, até porque o nosso maior parceiro comercial tem estado com crescimento positivo e tem havido ganhos de competitividade. Portanto, as nossas exportações têm estado a crescer mesmo para mercados em contração, como é o caso da Alemanha. E, portanto, parece-nos que existem aqui boas perspectivas, fatores que dão suporte para 2025. Depois temos também a orientação da política orçamental. Porque é que é expansionista? Porque, no fundo, o que isto significa é que, com a economia a crescer tanto, no fundo, o superávit poderia ser muito maior, mas havendo esta opção por ter um superávit ligeiramente mais baixo, também permite suportar a economia e, ao mesmo tempo, também continuar a reduzir a dívida pública. Portanto, são fatores positivos. Depois, a suportar o consumo, temos, como eu referi há pouco, o rendimento disponível das famílias, portanto, que tem vindo a aumentar em média e em valor nominal à volta portanto, acima dos 8%, olhando para os salários como um todo. Portanto, o salário no conjunto da economia, os salários reais, portanto, descontando a inflação, já recuperaram do grande aumento da inflação em 2022 e do atraso do aumento salarial que depois se verificou. Olhando para as taxas de poupança, apesar
deste aumento do consumo que deverá ter acontecido no final de 2024, a poupança das famílias neste momento é bastante robusta, portanto, no último ano, até ao terceiro trimestre, situou-se em 10,7% do rendimento disponível, e isto confere, no fundo, dá um bom suporte para o consumo no futuro. Depois, olhando para o mercado de emprego, o que vemos é que temos população ativa a crescer, portanto, a população disponível para trabalhar tem estado a crescer praticamente desde 2017, 2018, com exceção dos anos da pandemia. Esse crescimento tem sido muito por entrada de imigração, mas apesar deste aumento da população ativa, a economia tem tido capacidade para gerar emprego, de forma a que a taxa de desemprego, que é esta linha cinzenta do gráfico da esquerda, continua a oscilar aqui um pouco acima dos 6%, em torno dos 6%. Portanto, parece-nos que existe alguma probabilidade de que este equilíbrio se permaneça e que a economia se continue a ter capacidade de gerar emprego, até porque os setores continuam a referir a falta de mão de obra como um impedimento à atividade. Depois, no caso de Portugal, a inflação também está bastante controlada, portanto, em janeiro a inflação global desacelerou para 2,5%, e a inflação subjacente, portanto, aquela que tem uma componente maior resistência, situa-se em 2,6%. No ano terminou 2024 o IPC global nos 2,4%, e, portanto, as nossas previsões apontam para que estes valores desçam ligeiramente ao longo do ano de 2025, embora possam registrar alguma volatilidade, mas em média apontamos para uma inflação de 2,1%, 2,2%. Eventualmente podemos rever agora em fevereiro para 2,2%, mas será sempre mais próxima de 2% em 2025. Portanto, acreditamos que todos os fatores apontam nesse sentido. Olhando para os fatores que condicionam os preços da alimentação, os preços da energia, e olhando também para as pressões salariais, portanto, aquilo que assistimos nas negociações salariais é que estão a ser feitas a níveis cada vez mais próximos dos 2%, e, portanto, isso também ajuda a inflação a manter-se controlada, digamos assim. Depois, no campo olhando agora para os preços do imobiliário e para o mercado imobiliário, aquilo a que assistimos foi alguma travagem do mercado quando houve o aumento das taxas de juros. No entanto, durante o ano 2024, todos os sinais apontam para uma aceleração, para uma aceleração não, mas pelo menos uma aceleração face a 2023, mas para um comportamento mais benigno no conjunto do ano. Portanto, os dados que temos disponíveis apontam para que os preços dos imóveis residenciais tenham aumentado em torno dos 9,5%, o que significaria uma desaceleração face aos níveis registados em 2023, segundo a mesma fonte. Portanto, esta não é a fonte oficial, mas por enquanto ainda não temos disponíveis os dados do INE. Os dados que temos do INE disponíveis até agora apontam para um crescimento ligeiramente acima dos 8% nos 3 trimestres até setembro. E, portanto, este é um mercado que continua com bastante suporte, dada a falta de oferta e dada a procura, que continua bastante forte, nomeadamente também apoiada pela descida das taxas de juro e também pelos níveis de confiança das famílias, pelo bom andamento do rendimento disponível. Portanto, é um mercado que aparentemente continua com suporte. Depois, olhando agora para as contas externas, e nomeadamente para a parte do turismo, verificamos que em 2024, portanto, o turismo voltou a uma velocidade que podemos considerar de cruzeiro, portanto, o aumento do número de turistas situa-se em 5,2%, sendo mais forte a variação
dos não residentes, e isto compara com 13% que registados em 2023, que ainda vinha com uma dinâmica muito significativa. Neste segmento, em 2024, foram alcançados marcos importantes, portanto, aliás, superaram-se 80 milhões de dormidas. O mercado externo representou cerca de 70%, que era bastante semelhante, muito parecido com aquilo que acontecia na época antes da pandemia acontecer, e portanto este mercado foi afetado de uma forma muito forte, como sabemos. Os principais mercados emissores têm havido aqui alguma alteração, nomeadamente com o surgimento dos Estados Unidos como quarto principal mercado emissor, portanto com uma cota no ano passado de 9,2%, muito próximo do mercado espanhol. E além disso com crescimentos na ordem dos 2 dígitos, portanto a entrada de turistas americanos aumentou 12% nos Estados no ano passado, e de turistas provenientes do Canadá aumentou 17%, portanto a América do Norte com bastante apetência para Portugal como destino de turismo. Nós admitimos que em 2025 esta velocidade de cruzeiro se repetirá, possivelmente os valores serão muito parecidos com os que verificaram em 2024, eventualmente com continuação do reforço destes mercados de mais longo curso. Mantendo aqui o foco na parte externa, e depois tivemos que o contributo do turismo tem sido bastante importante para a melhoria das contas externas, portanto o nosso saldo da balança corrente até novembro registrou 2,7% do PIB, compara com 1,1% no ano passado. Como podemos ver pela dimensão das barrinhas, a barrinha laranja que representa o excedente do turismo, reforçou-se de 7,4 para 7,7 e, portanto, teve um impacto importante. Outro impacto importante foi a redução do déficit da energia, enquanto os bens não energia também reduziu ligeiramente o seu déficit. E, portanto, tudo isto tem justificado a melhoria da balança corrente, que é uma evolução bastante importante, na medida em que é um dos indicadores que mais traduz a saúde das economias. E, portanto, tudo isto tem permitido que a nossa dívida externa continue a reduzir, e como podem verificar no gráfico da direita, situou-se em 46% do PIB em setembro, são níveis mais baixos desde 2005, portanto tem sido um comportamento bastante positivo. Olhando agora para as contas públicas, como eu referi há pouco, o compromisso com o equilíbrio e com a consolidação orçamental mantém-se no radar, e, portanto, aquilo que nós esperamos é que o excedente continue a encolher, mas permitindo ainda assim a redução da dívida pública. E como podemos ver no gráfico da direita, portanto, a trajetória de dívida pública de Portugal tem sido muitíssimo expressiva e contrasta bastante com as outras economias europeias, e, portanto, tudo isso tem justificado que o prémio de risco que Portugal paga seja dos mais baixos na zona euro. E neste momento é mais baixo do que Espanha, Itália, França e Grécia. Portanto, em particular, o prémio de risco francês aumentou bastante nos últimos meses devido à instabilidade política e à dificuldade de implementar políticas de consolidação orçamental. E em todo este contexto, de facto, Portugal tem vindo a beneficiar, e acabamos por ter custos de financiamento da nossa dívida mais baixos, e que isso traduz-se um pouco por toda a economia.
Depois, olhando com um pouco mais de detalhe para a questão dos Estados Unidos e para o impacto, portanto, o peso dos Estados Unidos nas nossas relações externas, aquilo que vemos que, olhando para os vários segmentos da nossa relação, é que esta relação com a economia americana tem vindo a aumentar, tem vindo a alargar na última década. Em concreto, temos aqui os níveis de 2019 comparados com os níveis de 2024. Por exemplo, a percentagem de receitas de turismo e viagem provenientes dos Estados Unidos era 6,8% do total, em 2024 foi 10%. As exportações de bens aumentaram de 5,1 para 6,7. As remessas também, o peso das remessas também aumentou. O peso do estoque, portanto, das entradas de investimento direto estrangeiro, aumentou de 1,3 para 1,8, portanto, mesmo assim não é muito expressivo, e em concreto para o imobiliário, esse sim, o aumento foi expressivo, e neste momento, em 2024, os fluxos provenientes dos Estados Unidos para imobiliário atingiram próximo dos 5% do total dos fluxos não residentes para imobiliário. Portanto, tem sido uma relação que tem vindo a alargar, estamos mais ligados com a economia americana, é um facto, e portanto, se houver aqui medidas protecionistas, sejam elas quais forem, é evidente que teremos algum impacto, mas como eu disse, como eu referia há pouco, o efeito final não está nada definido, depende de muita coisa. Depois, olhando para os setores que estão mais expostos à procura dos Estados Unidos, portanto, e em concreto, as exportações de produtos em peso do valor acrescentado bruto de cada setor, portanto, não é o peso nas nossas exportações, é o peso no VAB de cada setor, vemos que, de facto, a indústria farmacêutica surge como uma das mais expostas, depois também o setor dos produtos refinados, coque e borrachas, a madeira e papel, e os produtos de eletrónica também surgem como dos mais expostos. Finalmente, trago aqui o nosso cenário macroeconómico, portanto, para Portugal, para 2025 e 2026, como eu referia, provavelmente vamos rever em ligeira alta o ano de 2025, devido aos motivos que eu referi, portanto, o tal efeito de arrastamento positivo. Depois de destacar as nossas previsões para o desemprego e para a inflação, que também não vão alterar muito. Na parte das contas públicas, a expectativa de contínua redução da dívida pública e também a expectativa de que a balança corrente permaneça com sentido positivo, portanto, excedentária. E finalmente trazia só aqui um olhar sobre o mercado de crédito, em que assistimos a um regresso de algum dinamismo do mercado de crédito durante o ano de 2024, à medida que as taxas de juro foram descendo e também refletindo a melhoria da confiança dos agentes económicos e a melhoria das perspectivas de evolução da procura, mas ainda assim queria apenas referir que os rácios de endividamento e o peso do crédito no PIB continua a descer. Portanto, temos aqui, por exemplo, no caso das empresas, mesmo considerando os empréstimos bancários mais o crédito titulado, que tem tido um dinamismo particularmente forte nos últimos anos, mesmo assim os níveis de dívida, os níveis de crédito relativamente ao PIB estão bastante mais baixos, portanto, estão bastante mais baixos do que em anos anteriores, que às vezes, por vezes, isso é uma questão que se coloca,
como é que estão os níveis de dívida. Neste momento, os níveis de dívida das empresas, por exemplo, estão bastante abaixo dos níveis médios da zona euro, e dos particulares estão em linha com os países da zona euro. E, finalmente, deixo aqui só um sumário executivo com as nossas principais ideias, mas que não vou estar a repetir. E queria agradecer a todos pela vossa presença e referir também que é possível, se calhar devia ter dito no início, que é possível colocarem questões no Q&A, mas e agora passaria a palavra Sim, Paula, obrigada. à Nós Maria. temos agora aqui, sim, temos agora aqui um período em que temos algumas perguntas que foram sendo recolhidas e então agora iríamos também partilhá-las consigo. Bom dia, Paula. Obrigada pela apresentação. Temos aqui já uma pergunta que segue. Pode detalhar o que podemos esperar com o resultado das eleições alemãs? Obrigada. Desculpe, não percebi, Maria, pode repetir? Claro que sim. Portanto, a pergunta é: pode detalhar um pouco mais o que podemos esperar com o resultado das eleições alemãs? Os resultados das eleições alemãs. É um bocadinho complicado antecipar o resultado das eleições alemãs, na medida em que as sondagens apontam para alguma indecisão. Eu, em particular, não estou muito por dentro do detalhe de cada força política. No fundo, aquilo que me chamou mais a atenção foi aquela questão que eu referi durante a apresentação, relativamente ao travão da dívida e às alterações que poderão surgir nesse sentido. Por outro lado, existe alguma expectativa relativamente às forças políticas de mais, nomeadamente de extrema-direita, que poderá, no fundo, ter um papel mais importante agora no próximo executivo, e essa é uma grande incerteza, mas tanto quanto me apercebo, também não se percebe muito bem qual é que será depois o impacto, qual é que seria o impacto que um cenário desse género teria no conjunto do governo alemão. Portanto, parece-me que há bastante incerteza e nomeadamente vamos ter que monitorar de perto para perceber também como é que o novo governo alemão poderá contribuir para a necessária coesão da posição europeia face à administração norte-americana. Muito obrigada, Paula. Se quiser, pode já tirar aqui a partilha da apresentação. Temos também outra pergunta, vou ler. Considerando o atual cenário macroeconómico e as recentes regulamentações de ESG na Europa e em Portugal, como é que a chegada de Donald Trump ao cenário político global pode influenciar o financiamento bancário para iniciativas ESG? Os bancos continuarão a procurar financiar projetos ESG de forma mais acessível ou haverá um enfraquecimento desse efeito e um possível relaxamento das restrições para investimentos mais tradicionais? Obrigada. Paula, está sem micro. Desculpe. Peço desculpa. Parece-me que as questões relacionadas com a sustentabilidade e com o ESG vão continuar bastante em cima da mesa e que o financiamento, tendo no fundo, para esse direcionado com essa preocupação, irá continuar a estar disponível. Creio que continua a ser um dos grandes objetivos e em particular as questões relacionadas
com o clima, dado que é bastante evidente que as alterações climáticas estão aí à porta e, portanto, que será necessário acelerar o passo no sentido de que as empresas cumpram ou consigam cumprir de alguma forma esses critérios e consigam também aceder a financiamento mais vantajoso. Por isso, penso que é um processo que irá continuar a decorrer, apesar das políticas da nova administração dos Estados Unidos, eventualmente colocar aqui alguns entraves, algum atraso, e poder ter aqui algum impacto desfavorável neste processo. Mas parece-me que do lado europeu tudo continua em linha para a contínua para o contínuo financiamento e deste processo. Paula, deixe-me só aqui também do nosso lado, não é? No fundo, enquanto banco, também concordar, isso continua a ser um dos nossos objetivos para estimular as empresas a fazer esse caminho. É um caminho que sabíamos também já há 2 anos ou até mais, que ainda não estava totalmente definido, e aquilo que estamos a ver agora é um bocadinho, em algumas situações, um passo atrás, mas que depois o caminho terá que continuar a ser este. E por isso é um pouco também essa mensagem de que vamos continuar a apoiar as empresas nesta transição para a sustentabilidade, nesta transição energética, em simultâneo com um crescimento exponencial da tecnologia que nos vai ajudar a chegar lá, não é? Porque isto tudo também surge numa altura em que se vê que as oportunidades que existem, as alternativas que existem, ainda não são suficientes para atingirmos os objetivos aos quais nos propomos, mas claramente o caminho tem que ser este. Vamos ter que o adaptar um pouco, como já teríamos de qualquer maneira, mas sem dúvida de acordo consigo também. Obrigada a ambas. Temos se calhar tempo para uma última pergunta. O Banco Central Europeu decidiu cortar as taxas de juros diretoras em 25 pontos, apesar da inflação ainda não ter atingido 2%. Estas são boas notícias para as famílias e empresas portuguesas? É expectável que o consumo e o investimento acelerem ou este efeito já foi antecipado? Obrigada. Obrigada, Maria. Eu penso que os efeitos não foram totalmente antecipados e, no fundo, porque também as famílias e as empresas acabam por refletir que com algum desfazamento o processo de descida dos juros. Portanto, aquilo que nos parece é que esse é um dos fatores para estimular o investimento e consumo em 2025. Portanto, isto penso que são muito boas notícias para as famílias e empresas que enfrentam custos de financiamento mais reduzidos e relembro que os restantes condicionantes também são favoráveis, porque pois, no fundo não são só as taxas de juros que condicionam a apetência pelo crédito. Por exemplo, no caso das empresas, existem boas perspectivas para exportações, o sentimento económico está em máximos e é transversal aos vários setores. Os níveis de endividamento, como eu referi há pouco, são baixos, apesar do aumento do crédito em 2024. Por exemplo, no final do ano, o rácio de endividamento das empresas situava-se em 78% do PIB, e este superava 120% em 2015, portanto, como eu referia, apesar do aumento do estoque de crédito, os níveis de dívida estão baixos, e no caso das famílias temos um mercado de trabalho robusto e o facto dos salários também estarem a crescer de forma acentuada em termos reais, por isso parece-me que é uma boa evolução e que, no fundo, vai dar mais suporte a que o consumo e o investimento evoluam de forma positiva. Paula, muitíssimo obrigada pela sua apresentação, que tocou aqui nestes vários aspectos que temos em cima da mesa hoje em dia. Muitíssimo obrigada a todos também pela atenção e pelo vosso tempo. Estamos em fase de mudança, também já temos tido imensas mudanças nos últimos anos, não é? Imensos desafios que, se pensássemos uns anos antes, não sabíamos como é que os íamos ultrapassar,
mas vemos também que neste contexto existem aqui várias oportunidades para Portugal, deixar de estar na cauda da Europa, passar a estar mais no centro do mundo e, portanto, também está muito nas nossas mãos saber aproveitar isso e por isso eu acho que a mensagem final é também uma mensagem positiva e muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, bom dia.